Muito bem, amigos, sejam todos muito bem-vindos para a live de hoje. Uma alegria poder ter a companhia de vocês. Aos pouquinhos a turminha está chegando. A Gabi Monteiro foi a primeira a aparecer aqui para mim. O pastor Albert Gustavo, Souza Ramos, a turminha aos pouquinhos está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a live de hoje seja bastante esclarecedora e que você possa entender bastante a respeito de a arte e as técnicas necessárias para você fazer um sermão onde consiga realmente transformar vidas e impactar pessoas. Você sabe que aqueles que têm a experiência de ir e pregar, eles têm vários sentimentos. Às vezes o indivíduo prega e ele tem a certeza de que ele foi usado por Deus. Às vezes ele prega e parece que o sermão não chegou onde deveria chegar. E eu quero contar para vocês um pouquinho dos bastidores desse meu novo curso e explicar por que eu acredito que ele será extremamente útil para aqueles que nunca pregaram e querem começar a pregar, e aqueles que já pregam, mas que sentem a necessidade de um aperfeiçoamento mais técnico, profissional. Nós temos duas coisas que precisam ficar bem claras na mente de qualquer pessoa que vai pregar. Uma é a ação sobrenatural do Espírito Santo, tocando a sua mente, o seu coração, na hora de preparar, na hora de transmitir, e também tocando o coração e a mente daquelas pessoas que vão assistir, daquelas pessoas que vão ouvir você. Então há um elemento que ele é fundamental e importantíssimo, que é a ação do Espírito Santo. Todas as técnicas, toda a sua desenvoltura, eloquência ou experiência, sem o Espírito Santo, você vai se tornar um palestrante, não um pregador. E você precisa entender que são duas coisas distintas. Palestra é uma coisa, sermão é outra. Eu já vi incríveis palestrantes que eram cristãos, quando migravam das suas palestras, que falavam para muitas pessoas, iam para a igreja, você via um desnível, um desandar muito grande. Por quê? Porque a estrutura de um sermão ela é diferente da estrutura de uma palestra. A estrutura de um sermão, ela precisa acontecer e você precisa dominar essa estrutura para poder, no processo, ajudar dentro de vários contextos. Por exemplo, eu vou exemplificar isso que eu estou querendo dizer aqui para você. Sejam todos muito bem-vindos. Se você puder, já pegue aqui esse aviãozinho aqui, já espalhe a live para os seus amigos, para a gente ir conversando, trocando ideias e aprendendo aqui várias coisas. Eu acho que vai ser bem bacana, bem legal. Então, olha só, no início do meu ministério, preste atenção, um testemunho aqui, né? Eu cometi uma insanidade. E a minha insanidade foi orar a Deus pedindo que Ele me desse eloquência. Eu vi os grandes pregadores, eu vi aqueles que eram minha referência como pregadores, e eu falava assim, nossa, eu queria ter a eloquência desse pregador, eu queria ter a inteligência daquele pregador, eu queria ter a expertise daquele outro, eu queria ter o carisma, eu queria ter a presença de púlpito daquele. Então eu orava a Deus para Ele me dar eloquência. Mas no decorrer do meu ministério, eu fui entendendo que a eloquência dentro da pregação é um baita de um problema. Porque se o indivíduo ele é muito bom e ele é altamente eloquente, as pessoas começam a olhar a performance desse indivíduo e o conteúdo acaba ficando quase que num segundo plano. E a eloquência dele é tão grande que ele é mais enaltecido do que a mensagem ou do que a própria palavra de Deus. Então, quando a gente fala a respeito de pregação, você não precisa se preocupar com eloquência.
Eu disse para vocês e reitero, Deus não se preocupa e não está buscando homens eloquentes, nem homens inteligentes, nada disso, certo? Porém, eu e você não podemos ser negligentes ao ponto de imaginar que a gente pode ir despreparado também. A gente precisa entender algumas coisas dentro da pregação para que a gente tenha um sermão com começo, meio e fim. A gente precisa saber quais as ferramentas usar. Por exemplo, você sabe qual é a diferença de dicionário bíblico, comentário bíblico e enciclopédia bíblica? Pois todos os bons pastores têm pelo menos uma ou duas enciclopédias, tem uns 3 ou 4 comentários bíblicos, tem pelo menos um bom dicionário bíblico. Então, eu vou explicar isso para você, a diferença desses 3, de comentário bíblico, enciclopédia bíblica e dicionário bíblico. Por exemplo, um dicionário bíblico é quando você está lendo a Bíblia e ali aparece a palavra cenáculo. Aí você não sabe se isso é para comer, se isso é o nome de uma cidade, você não sabe se isso é o nome de um animal, o cenáculo ruminante. O que é o cenáculo? É um local, quem frequentava esse local, onde existiam cenáculos, quais as atividades aconteciam no cenáculo. Para você saber o que era um cenáculo, você vai para um dicionário bíblico específico para apresentar para você os temas. Então, há um dicionário, né? E no curso que eu fiz, eu mostro qual que é o melhor dicionário bíblico em língua portuguesa, que é o de J.D. Douglas. É o melhor comentário, mais confiável, mais completo. No passado havia em 2 volumes, depois colocaram em 1 volume, tornaram a dividir em 2 volumes. Eu prefiro 2 volumes porque você manuseia melhor. Isso é um dicionário bíblico. Agora, o que é um comentário bíblico? O comentário bíblico, gente, é enorme. Pensa no tamanho de uma enciclopédia. O comentário bíblico tem o mesmo tamanho de uma enciclopédia bíblica. Só que ali é um comentário teológico. Ele vai analisar a teologia do que está acontecendo dentro daquele versículo, dentro daquele capítulo. Existem vários comentários bíblicos, inúmeros comentários bíblicos. E existem comentários bíblicos teológicos e existem comentários bíblicos homiléticos. Por exemplo, o comentário bíblico de Wiersbe é um comentário bíblico devocional. Ele faz, é como se a Bíblia toda fosse comentada por ele, lógico, um indivíduo com uma capacidade intelectual muito acima da média, e os comentários de Wiersbe são maravilhosos. Eu, por exemplo, aqui para você ter uma ideia, eu tenho uma Bíblia que tem os comentários de Wiersbe. Tem comentário bíblico de Wiersbe. Eu tenho o comentário e eu tenho a Bíblia também. É um comentário homilético, devocional. Existem outros comentários, como o comentário de Moody, né, de Matthew. São comentários que eles são teológicos, é outro tipo de comentário. E aí ainda existe a enciclopédia. A enciclopédia, imagina a Barça, imagina a Biblioteca Britânica. Então a enciclopédia que você tem de Champlin, por exemplo, ele vai analisar o texto, a língua original, o contexto social, a filosofia envolvida, as vertentes teológicas, a questão geográfica, tudo isso na enciclopédia. Quando um pastor ele começa a preparar sermões, ele precisa ter essas ferramentas, certo? Agora, são ferramentas caríssimas. Por exemplo, um comentário bíblico, você não paga menos de R$500 de um comentário bíblico, não paga. É muito comum, inclusive, você pagar perto de R$1.000 em um comentário bíblico. Em um comentário bíblico. Então, veja a importância de você ter ferramentas. Só que quando a pessoa que não fez teologia, ela vai fazer o sermão, ela não tem essas ferramentas. Ela não sabe onde pesquisar, ela vai pesquisar no Google, ela não sabe se aquela informação é confiável ou se não é. O indivíduo quer comprar um comentário, ele não sabe qual comentário bíblico é realmente
confiável, qual não é. As pessoas vivem me perguntando, Ivan, mas qual que é a versão da sua Bíblia? As pessoas não sabem nem a versão da Bíblia, qual é a melhor. Que eu sempre digo que na minha avaliação existem várias boas, mas a que eu gosto bastante é a NVI. Gosto muito da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Por quê? Porque ela tem uma linguagem um pouco mais acessível, mas ela é extremamente fiel aos textos originais. Essas Bíblias que você vê na linguagem de hoje, em língua moderna, eles são traduções livres, eles não estão preocupados com o hebraico, nem com o grego, nem com o aramaico. Eles estão fazendo uma tradução livre. Então ali, meu amigo, você não consegue dar um estudo bíblico com uma Bíblia dessa. Então, quando as pessoas sempre me pediram, Ivan, ensina a gente a pregar, ensina a gente a preparar um sermão, uma mensagem para um pequeno grupo, mensagem numa igreja, numa célula, a gente não tem ideia. E eu, à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo que eu deveria fazer um curso que fosse além. Primeiro, eu teria que ter a certeza de que a pessoa, ao fazer o meu curso, ela conseguiria pegar um papel em branco e escrever um sermão inteligente e que aquele sermão pudesse ser usado pelo Espírito Santo. Eu tinha que ter essa convicção. E eu preparei esse curso por bastante tempo. Eu ensaio esse curso há bastante tempo. E aí então ele amadureceu. E eu fui percebendo algumas coisas. Que as pessoas, elas não têm todas as ferramentas. Então o que eu pensei? Eu preciso entregar as ferramentas para as pessoas. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Esse meu curso, só você adquirindo esse curso, se você tem esse desejo, se você gosta de pregar, etc e tal, ali dentro eu disponibilizei um comentário bíblico para você. Ele é seu, certo? É para você. O curso é por tempo ilimitado. Você vai ter um certificado no final. Você vai assistir todas as aulas, são 6 módulos e fiz mais um módulo bônus ainda para você. Então ali dentro você tem um comentário bíblico para você entender o projeto. Você tem um comentário bíblico para você ali, certo? Já está incluso. Aliás, eu nem estou cobrando esse comentário. Isso é um bônus, é um presente para quem fizer o meu curso. Aí eu também disponibilizei o meu arquivo pessoal. Eu coloquei ali 900 esboços de sermão para quem quer o esqueleto do sermão. Para ele poder rechear, colocar a sua cara, o seu jeitinho está ali. Disponibilizei 100 sermões completos, escritos do fio até o pavio, para você. Depois coloquei mais 50 sermões, sabe por quê? Porque a quantidade de gente que me procura em Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, porque elas não têm ideia do que falar e elas precisam falar. Mas elas não têm ideia do que falar. Então eu coloquei 50 sermões, só com datas específicas para ajudar. Tudo isso é bônus, tudo isso não é o curso. Isso são só os bônus para aqueles que... Então veja, 2 pessoas me perguntaram assim, por que eu estou fazendo essa live? 2 pessoas me perguntaram assim, mas Ivan, isso não tinha que ser de graça? Eu falei assim, gente, é de graça, a pessoa não está entendendo que é de graça. Só o comentário bíblico ali dentro vale mais do que o valor do curso, só o comentário. Esses 20 anos, quanto tempo você acha que demora para fazer 900 esboços de sermão? Tem uma vida por trás. Mais de 175 sermões disponíveis gratuitamente ali dentro. Um comentário, tudo ali dentro. E mais, obviamente, todo o curso, onde eu ensino, por exemplo, a questão de como que você aprende a memorizar. Veja, eu não sou a favor de sermão decorado, vocês me conhecem, vocês sabem que eu falo sem anotações. Eu estou falando com você aqui, não tenho anotação nenhuma. Eu gosto de uma coisa chamada internalização, que é diferente de memorização. Porém, muitas coisas na sua vida você vai ter que memorizar se você quiser pregar bem. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma coisa que está memorizada aqui. Tá bom? Eu vou falar uma coisa aqui para você ver que está memorizada. Então é o seguinte, é um trecho do livro Exaltai, que é como se Jesus estivesse falando para você, tá? Isso aqui está decorado. Filhinhos, conheço as vossas dores
enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados, ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Isso está decorado. Como que eu, Ivan, decorei? Eu nunca comprei um curso de memorização, mas eu desenvolvi uma técnica absurdamente simples para você memorizar facilmente qualquer coisa. Eu ensino isso no curso. Ensino como memorizar, ensino o que você precisa memorizar. Eu ensino, por exemplo, como você vai internalizar conteúdo para você poder pregar sem anotações. Você que quer pregar, você fala assim, nossa, quantas vezes as pessoas vieram e falaram assim, nossa, mas parece que você tem a Bíblia inteira na cabeça, como é que você prega 50 minutos sem um papel? Como que isso é possível? Querido, existe uma técnica para que isso aconteça. Existe uma técnica. Para que você possa pregar sem anotações, existe um passo a passo. Não é só uma questão de, mas o Ivan tem dom. Não é só dom. É dom unido a muito esforço, muito talento. E isso você precisa entender. Que quando a gente vê grandes pregadores, seja na internet, seja e eu não me coloco junto deles, tá? Mas quando a gente vê esses grandes pregadores, a gente imagina que é só uma questão de dom. Não, Deus parece que deu uma poçãozinha mágica e fez um pim-pim-pim e o indivíduo saiu falando, mas não é. Todas as vezes que eu vejo grandes oradores, eu sei que eles desenvolveram técnicas ou eles aplicam técnicas que é acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode pregar sem anotações. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode memorizar. Eu até conto no curso que eu descobri que eu conseguia memorizar textos gigantes de uma maneira muito fácil e simples, porque um dia me colocaram, eu era adolescente, eu devia ter 14 para 15 anos, me colocaram numa peça chamada Os Saltimbancos, do Chico Buarque. E lá eu era o jumento, tinha o cachorro, o jumento, a galinha e a gata. E eu era o jumento. Só que o problema não era você ser zoado a vida inteira de que você é o jumento. Não é esse o problema. O problema é que o jumento, gente, ele tem uma característica, ele é a base de toda a peça de Chico Buarque. Então é você que dá a deixa para todas as falas. Se você não tem a peça inteira na mente e todas as suas falas decoradas, a peça não flui. Então, e me colocaram para fazer aquela peça e eu falei assim, eu tenho que decorar. Eu não sabia que o jumento tinha tantas falas. Mas a minha mãe pegou e falou assim, eu falei, eu vou desistir porque é muita fala, é muita coisa para decorar. Minha mãe falou, não vai desistir não, vai lá, vai fazer, etc. Então, eu fui criando ali que eu comecei a desenvolver um método de memorização simples. Eu tinha 14 para 15 anos e eu decorei páginas e páginas e páginas e páginas. Eu me lembro, até hoje, começava assim, o texto, né? Começava assim, imagina eu vestido de jumento, tá? Pensa eu vestido de jumento, no meio de um palco, assim, e aí eu falava assim, senhoras e senhores, minha gente, eu sou o jumento, não sou bicho de estimação, não tenho nome nem apelido, sou jumento e pronto. Na minha terra também me chamam de jegue e me botaram para trabalhar na roça a vida toda. Trabalhar feito um jumento para no fim, nada. Minha recompensa nem uma cenoura, nem uma rapadura. E por aí ia. Então imagine o seguinte, eu tinha 15 anos, eu tinha que ser o personagem principal. Eu não era o engraçado era o cachorro, né? A galinha era toda estabalhoada, a gata era toda manhosa e o jumento era velho e sabido, e eu tinha 14 anos. Então eu era a ponte da piada de todos. Não era fácil conduzir aquela peça pela pouca idade que eu tinha e pela responsabilidade do papel e pela quantidade de texto que tinha que ser decorado.
mas eu fiz. Então eu digo para você, qualquer pessoa pode decorar qualquer coisa de maneira fácil, mas você tem que saber como fazer isso. Da mesma forma eu digo, se você tem o desejo de pregar sem auxílio de papel, você está livre para poder olhar para as pessoas, conversar com as pessoas enquanto prega. Amigo, existe uma técnica para isso. Não é do dia para a noite, entendeu? Mas você consegue, porque qualquer pessoa pode. Então, acredite, o meu desenvolvimento como orador, e veja, eu não sou nem o melhor, nem o pior, eu sou um bom orador, eu acho. Eu não acho que eu sou lá dos tops das galáxias, nem os da rasteira. Mas eu digo para você o seguinte, hoje se você pegar e falar assim, Ivan, fale para a TV, eu falo. Se você me chamar, fale ao vivo na televisão, dê uma entrevista em rede nacional, eu faço sem nenhum tipo de problema. Se você falar, fale na internet, eu falo. Se você dizer, eu falo no rádio, eu falo. Tá aqui um estádio de futebol lotado, você fala, falo. Pede para falar no Senado, eu falo. E você sabe disso. Agora, por que isso? Porque existe, quando você faz um curso como esse, são 22 anos de ministério. 22 anos testando coisas que dão certo e que não dão certo. Às vezes eu preparava um sermão que eu achava assim, nossa, que coisa mais linda, mais maravilhosa esse sermão, e eu ia pregar e não dava em nada. Eu saía dali frustrado, chateado. Outro sermão que eu achava assim, mais ou menos, ia lá e ele tinha um efeito poderoso na vida das pessoas. E eu fui detectando o que funciona, o que não funciona. E mais do que isso, além de técnicas, o que funciona na mente e no coração do pregador. Quem realmente Deus chama, quantas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, uma missionária, como eu vou saber se Deus está me chamando ou não? As pessoas não conseguem nem detectar se aquilo é um chamado de Deus ou é apenas uma vontade própria. Por exemplo, como equalizar a questão da vaidade? O dia em que você começar a pregar e você começar a alcançar pessoas e as pessoas começarem a se aproximar e começarem a querer tirar fotos com você e para lá e para cá, como equalizar essa questão do ego, da vaidade, como se manter humilde, qual é o caminho, quais são as pedras escorregadias que existem no meio do caminho. Porque, claro, não há pecado em você querer, veja, eu estou falando aqui para pessoas que querem pregar, que querem preparar um sermão. Não há pecado em você querer dar uma boa mensagem e você estar feliz e satisfeito com o resultado do teu trabalho. Você foi, você pesquisou, você tem um comentário bíblico, você pegou um esboço de sermão, você preencheu, você orou, você se dedicou, você fez tudo certo, foi e houve um bom resultado. Não há problema nenhum em você ficar feliz com isso. Agora, com certeza, você já viu pregadores arrogantes. Com certeza você já viu pessoas que você olhou e falou assim, puxa, prega tão bem, mas ele é intocável, inacessível. Por exemplo, quanta gente tem carisma e não sabe exercer o carisma, não sabe colocar o carisma ali em prol do evangelho. Às vezes o indivíduo ele é super legal numa roda de amigos, mas ele vai lá e trava, ele não sabe exatamente o que fazer na hora de dar uma mensagem. Amigo, eu queria mostrar para vocês aqui, falar para vocês aqui os módulos para você entender o que você vai encontrar dentro, quando você se encontrar comigo dentro do curso. Eu já vou falar o valor aqui, porque tem um monte de gente perguntando qual é o valor, qual é o valor, qual é o valor. Eu vou falar para vocês assim, quem é chamado por Deus, como saber se você é chamado por Deus ou não. Segunda aula, a pessoa que Deus realmente usa. Porque Deus usa pessoas, Deus não usa sermões. Deus usa pessoas que fazem sermões. Então, qual é o tipo de pessoa que Deus realmente usa? Aula 3, pregadores modernos. Os grandes pregadores do passado, se fossem colocados hoje, não conseguiriam chegar ao coração das pessoas. Existe uma moda dentro dos pregadores. Então, como entender o que é modismo ou aquilo que realmente vai impactar a vida da pessoa e é uma adequação ao momento que nós estamos vivendo? Você precisa
identificar e construir a sua persona como pregador. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendi cedo no meu ministério que eu não podia ser uma cópia piorada de qualquer pastor, que eu deveria ser eu mesmo. E a essência de qualquer pregador é ser ele mesmo. O problema é que as pessoas não conseguem descobrir quem elas são. E como elas não conseguem descobrir quem elas são, ou elas não gostam de quem elas são, elas tentam imitar outras pessoas que elas gostam. E nesse gap emocional, os pregadores se perdem. Aí o indivíduo, ele é um Frankenstein, porque ele não é ele e ele também não é o outro. Porque o original é sempre melhor que a cópia. Então ele vai se perdendo no decorrer do processo. Então como você ter uma mensagem atual, moderna, sem cair nos modismos e você ser você mesmo e descobrir a beleza de ser usado com as tuas características, com as tuas qualidades e com as tuas limitações. Outra coisa, sermões que produzem milagres. Existe um tipo de sermão absurdamente propício para Deus realizar milagres de transformação de mente, de propósito, de mudança de comportamento. Como, por exemplo, na África, que eu tinha que fazer apelos para feiticeiros abandonarem a feitiçaria e declarar biblicamente para eles no sermão inteiro que os espíritos a quem eles serviam não eram espíritos de homens, mas espíritos de demônios. Você tem ideia do que é fazer isso em Lubango, no meio de 15 mil pessoas, das quais é a cidade mais animista de toda Angola? Pessoal maravilhoso, gente de primeiríssima qualidade. A gente ama, né? Todos nós que visitamos a Angola, todos os angolanos numa fineza, numa educação maravilhosa, mas existem algumas regiões ali muito voltadas à feitiçaria. E aí então os pastores locais falando assim, olha, aqui é o centro da feitiçaria de toda Angola. E hoje à noite nós sabemos vão ter aqui centenas de feiticeiros. E aí eu mudo completamente o sermão meia hora antes de pregar e eu faço um sermão em meia hora e vou pregar só contra a feitiçaria, expondo o reino das trevas e fazendo um apelo para o indivíduo quebrar os seus amuletos diante de Deus. E é assim que tem que ser. Existem sermões que eles têm o poder de quebrar maldições, usando a mente e a razão. E eu explico o que são sermões capazes de produzir milagres. Agora, outra coisa que todo mundo fala comigo, né? Eu quero muito pregar, mas eu quero ser reconhecido. E há um problema aí, né? Você quer ser reconhecido por você, você quer ser reconhecido por ser usado por Deus. As pessoas têm essa dificuldade. Como se tornar um pregador reconhecido como esse sendo o seu dom, essa a sua missão? Como pregar nas redes sociais? Esse é um outro mundo que a gente precisa mergulhar. Como se tornar um digital influencer para Jesus? Isso é um assunto que a gente precisa conversar. Porque hoje o maior púlpito que existe é a internet. Não é mais aquela igreja de 5 mil pessoas, não é mais o estádio de 60 mil pessoas. Porque hoje você põe um vídeo no YouTube e depois de um mês tem lá 200 mil pessoas que assistiram aquilo. Não tem estádio no Brasil que caiba 200 mil pessoas. Então, se você quer ser um pregador hoje moderno, se você não levar em conta as redes sociais, amigo, você precisa se equalizar no tempo que vive. Agora, como ser reconhecido nas redes sociais? Tem 1 milhão de pessoas fazendo páginas falando de Jesus. Por que não vingam essas páginas? Por que continua? Por que não cresce? Tem uma série de fatores, mas isso é assunto para um outro curso. Vamos lá. Você sabia que todo pregador tem desafios loucos? Você está pregando, um bêbado entra, você está pregando, a luz cai, você está pregando, o teto é de zinco, começa a chover, ninguém mais escuta.
Você está pregando, a criança começa a berrar, a mãe está na primeira fila, não faz nada, fica balançando a criança e a criança berrando desesperado. Os desafios de um pregador, choque que você leva no microfone, a igreja que não tem púlpito, o microfone que acaba a bateria no meio do negócio, você está no meio do apelo, acaba a bateria do microfone sem fio, vai o rapaz lá trocar o microfone para você, o indivíduo lá atrás que não sabe equalizar o som direito, você que não posiciona corretamente o microfone. Olha, os desafios loucos de um pregador. Eu conto várias histórias de desafios nos mais diferentes cantos do Brasil e do mundo. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando ao vivo na Novo Tempo, e aí na época a Novo Tempo não tinha ponto, porque um ponto na época era caríssimo e não tinha ponto. Então você estava ao vivo, alguém queria se comunicar com você, eles colocavam debaixo da câmera assim, em letras garrafais, um cartaz assim, ó, alguma coisa. E aí então eles pegaram e falaram assim, vire para a câmera 3. Eu virei para a câmera 3, depois o outro cartaz, não saia daí. E enquanto eu estava fazendo o apelo, um rapaz veio engatinhando aqui, porque estava fechado aqui na minha cara, não dava para ver o chão, mas o rapaz aqui engatinhando atrás de mim, para mexer no microfone atrás de mim, enquanto eu estava fazendo o apelo. Os desafios. Você sabe que quando você prega na televisão e você tem um ponto, você tem o teu produtor falando aqui, câmera 2, câmera 1, fica aí, cuidado, você falou Gênesis 2:3, mas é Gênesis 2:3, o indivíduo está falando e você está falando, e você tem que desenvolver a habilidade de você estar falando, concentrando, apelando ao coração da pessoa, olhando só para a câmera, mas a pessoa tem que sentir que você está falando com ela, e ainda o outro indivíduo falando de outras coisas completamente diferentes no teu ouvido. Desafios dos pregadores modernos. Como falar por uma câmera com a percepção de que a pessoa ela sente que você está falando com ela, mas você está olhando para uma câmera. Então, queridos, são muitos desafios. Como ensinar a Bíblia? As pessoas elas querem ensinar, mas não sabem ensinar a Bíblia. E eu mostro passo a passo qual é a mecânica para você introduzir qualquer assunto da Bíblia para qualquer pessoa. Depois, introduções impactantes. Como que você vai chegar chegando? Qual que é a melhor forma de você introduzir um sermão, uma mensagem? Será que é dando bom dia, boa tarde, boa noite? É você agradecendo o convite? É você já abrindo a Bíblia? É você apresentando uma história de impacto? Tudo isso dentro do curso. Que mais? Como fazer sermões inteligentes? Como ter aquela sacada que você pega e fala assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe como que se chega a esse momento de a pessoa fala assim, uau, eu nunca tinha visto esse texto por essa forma. Sermões inteligentes. Como produzir sermões inteligentes? Você acha que é porque o pregador é inteligente? Não, é porque existe uma técnica para você cavar mais fundo e achar coisas que poucas pessoas acham. Tudo isso está no curso. Olha só, o segredo de Jesus como pregador. Jesus tinha um fio de ouro condutor como pregador, que qualquer estudante mais atento, quando analisa os sermões de Cristo, diz assim, Jesus fez isso nesse sermão, Jesus fez isso nesse sermão, Jesus fez isso nesse sermão, e aí você percebe que o maior de todos os pregadores do universo, ele tinha um fio condutor, ele tinha um segredo subliminar aqui por trás, que não é segredo, mas que eu conto isso para você no curso. Quer ver o que mais? Vamos lá. Aquilo que os grandes oradores não contam para você. Os grandes oradores, eles também têm os seus macetes, eles também têm as suas fontes de pesquisa secretas que não contam para você, mas eu revelo tudo isso aqui. Vamos lá. As minhas técnicas pessoais, eu entrego e conto tudo para você, como é que eu uso, as técnicas que eu uso, que eu mesmo fui desenvolvendo para poder fazer sermões rápidos, inteligentes, profundos, como ter muitos sermões já na manga. Eu estou aqui com a manga estendida, né? Mas como que você vai com 2, 3 sermões para pregar tudo isso na sua cabeça? Quais são os macetes? Qual é o caminho? Eu mostro todo o caminho das pedras para você entender o curso. Vamos lá. Vamos lá. Isso é muito importante. Como fazer apelos transformadores. Tem um monte de gente que morre de medo de fazer apelo, de fazer sermões. Com apelo, o indivíduo fez a mensagem, encerra e vai dormir. Não.
Todo sermão precisa ter apelo e você não precisa ter medo de fazer apelo. E eu ensino você a fazer o apelo certo, o convite certo para as pessoas, apelos emocionantes, apelos transformadores. E eu mostro qual é o caminho para você fazer e não ter medo de fazer os sermões, certo? Então, um outro aspecto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, de uma maneira muito especial, no final eu apresento aqui os conselhos de um experiente pregador. Aqui eu coloco como se eu estivesse olhando para o Gabriel e dando os meus conselhos, assim, aquelas pepitas de ouro maravilhosas, aquelas pepitas de ouro especiais, é o que eu deixo no final. Deixo no final isso para os conselhos de um experiente pregador. Então, amigo, se você tem o desejo de pregar mais e melhor, se você tem o desejo de pregar com poder, com a bênção de Deus, se você tem o desejo de realmente ser um instrumento, e esse é o seu dom, o dom que Deus te deu é de ensinar, seu dom é de pregar, seu dom é de ir e levar a mensagem para as pessoas, seja ao vivo, seja no pequeno grupo, seja na igreja, seja em grandes multidões, no rádio, na televisão, esse curso é para você. Agora, vamos para os valores, certo? Um curso como esse, você pode imaginar, queridos, que é assim, quando você olhar aqui, eu vou deixar um arraste para cima para você ver o curso, você vai ver também ali, também na minha bio aqui do Instagram ou na descrição de Facebook e YouTube, tá tudo aqui embaixo para você clicar e ver, você vai ver que tem uma página apresentando o curso. Você pode imaginar que não fui eu que fiz essa página. Eu tenho uma equipe, não é minha equipe, mas eu terceirizei para uma equipe, e essa equipe recebe pelo trabalho que eles têm, pelo trabalho que eles fizeram, que eles fazem, que eles vão continuar fazendo. Porque um produto como esse, ele não é um produto acabado, ele é um produto que ele está sempre se renovando, precisa se apresentar para muitas pessoas, todas as artes, as fotos, tudo isso tem custo. E não é um custo baixo, é um custo altíssimo. São centenas de horas de trabalho de muitas pessoas, equipamentos caríssimos, ferramentas de internet, de edição, ferramentas para hospedagem do curso, ou você acha que lá quando você coloca os seus dados do cartão, você acha que esse lugar que se hospeda, chamado Hotmart, eles não cobram, eles cobram muito, aliás cobram muito mais do que deveriam, mas eles são a maior plataforma de cursos online da América Latina, então claro que eu tinha que colocar você num lugar seguro, tranquilo. Então, queridos, o pessoal fala assim, eu queria que fosse de graça. Eu falei assim, eu queria que fosse também. Mas acontece que existe toda uma mecânica de missão. Então é assim, daqui a pouco eu tenho que trocar de equipamentos, daqui a pouco eu tenho que fazer outro curso, daqui a pouco eu preciso fazer outra. Então há uma mecânica, há um desenvolvimento de ministério. Então quando você adquire um curso como esse, o que eu fiz questão, junto com o Luiz, junto com a Roberta, com a VL, que faz toda a parte de trás que você não vê, que é gigantesca, o que eu queria? Que fosse muito mais barato do que de fato ele vale. Isso é que eu queria, para poder disponibilizar no menor preço possível, mas você precisa entender que o valor que é cobrado, isso é pulverizado, e isso precisa ser reinvestido muitas vezes. Então, entenda, é mais do que de graça, tem um valor para você pagar, mas ele é mais do que de graça se você perceber tudo que ele te entrega. E o valor dele é R$12 de R$ 49,90. R$12 de R$ 49,90. Se você fizer à vista, é R$ 497. Tem um descontinho ali para quem quer fazer à vista. Mas o valor é R$12 de R$ 49,90. Então, amigo, é assim, eu não tenho dúvida, falando com o pessoal que trabalha com esse negócio de cursos online, etc e tal, esse curso não sairia por menos de 1.997. Era o ticket mais baixo. A gente reduziu tudo para poder disponibilizar isso para o maior número de pessoas. Eu sei, querido, que nem todos poderão. Muita gente vai querer e não vai conseguir. Eu sei, porque a realidade nossa, de todos nós, é muito difícil, mas acreditem,
foi o menor valor possível praticado para que isso pudesse ser disponibilizado. Então, entenda isso, amigo, como você está fazendo a máquina do meu ministério rodar. Essa é uma coisa importante, mas secundária. A primeira coisa é ajudar e capacitar pessoas a pregarem mais, a pregarem melhor, e eu mostro que qualquer pessoa pode pregar com eloquência, com tranquilidade, com segurança. Então a pessoa ela vai conseguir ter a alegria de dizer: Deus me usou fazendo esse sermão e pregando esse sermão. Eu tenho a mais profunda certeza disso, porque eu sei as infindas horas que eu gastei preparando, gravando, editando, e eu tenho a certeza, eu fiz ali o meu melhor. Então, querido, o valor dele é 12 de R$ 49,90. Ou com um descontinho à vista, pode fazer no boleto, pode fazer no cartão de crédito, pode fazer no cartão de débito, dá para fazer, tem vários tipos de cartão, só que no boleto, a plataforma Hotmart, ela não deixa dividir. Então, quando é no boleto, é à vista, ok? Se é boleto, é à vista, é no 497. Se for no cartão, você pode dividir em até 12 vezes. Se você quiser diminuir em menos vezes, também pode, não tem problema nenhum. Então, queridos, eu quis fazer essa live para mostrar para você o projeto e para você entender. E eu não queria que ninguém ficasse magoado ou chateado, falando assim: nossa, mas está comercializando o evangelho? É claro que não. Querido, quando, por exemplo, você vai numa livraria evangélica e você pega um livro, certo? E você compra o livro, você acha que aquele pastor, aquele pregador está comercializando o evangelho porque ele está vendendo aquele livro? Não. Até porque o autor é o que menos ganha. A editora precisa ganhar, e uma série de coisas, é um mundo de coisas. O dono da livraria precisa ganhar, é uma série de coisas. Você sabe que a vida é assim. Então, queridos, não pensem que eu não tenho vontade de oferecer tudo gratuitamente, mas eu não tenho nem recurso nem nada para isso. Então você não tem ideia da quantidade de investimento que existe por trás de um projeto desse, que pode ser que nem retorno direito tenha. É um investimento altíssimo de recursos, de tempo, de energia, de intelecto, de indas e vindas. Você não sabe quantas reuniões eu já tive pelo Zoom com essa empresa, com a VL, que tem sido uma parceira super queridos, demais de trabalhadores, trabalhando dia e noite. Então, querido, eu vou, logo depois que eu terminar a live, vai estar o link na minha bio, e também eu vou colocar um ali, arraste para cima, para você olhar a página, para você entender, e eu espero encontrar você dentro do curso, porque você vai se encantar e você vai ver que é um curso extremamente espiritual e técnico, e todas as técnicas facilitadas de maneira didática para que um garotinho de 14 anos possa começar a pregar e que os mais experientes pregadores possam avançar muito mais em suas pregações. Então eu quero agradecer o carinho, a compreensão de todos. Estou perguntando de novo o valor. Então é 12 vezes de R$ 49,50, certo? Menos que o valor de uma pizza aí por mês. Ou 497 à vista. Pode ser feito no cartão ou no boleto. No boleto tem que ser à vista, porque a Hotmart não parcela. A forma de parcelamento é no cartão. Então, amigos, eu sei, tá? Eu tenho consciência de que muitos que gostariam não conseguirão nesse momento. Mas eu também sei que Deus vai prover tudo aquilo que for necessário para cada um de nós. Amigo, que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça, que Deus te proteja, e eu espero você agora dentro do curso Mensageiros da Palavra. Venha comigo nessa caminhada, a gente vai crescer, vai aprender muito, e eu tenho certeza que você vai ser um pregador, uma pregadora, um mensageiro, uma mensageira muito mais apto para poder ser usado pelo Espírito de Deus. Um grande abraço a todos, fiquem com Jesus e até os próximos vídeos, até as próximas lives.